Olá, meus amigos. Deus abençoe, mas abençoe de forma visível, clara, a vida de cada um de vocês, para que o nome dele, o nome de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, seja santificado na sua vida, na vida de cada um de vocês. Você sabe que qual o pai, Jesus disse, qual o pai que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Qual o pai que se o filho pedir peixe, lhe dará uma cobra? Jesus mostra com estas palavras, com essas ideias, com essas analogias, o desejo dele, do Pai, para com todos os que se chegam a ele, todos os que se colocam de forma humilde na presença dele. Eu queria que você entendesse uma coisa, minha amiga e meu amigo. O diabo, os espíritos imundos, os espíritos enganadores, os espíritos religiosos, têm feito uma devassa dentro das igrejas, especialmente as igrejas evangélicas que usam as Sagradas Escrituras para pautarem suas vidas, fundamentarem suas vidas. E, infelizmente, como foi no caso na época de Jesus, quando Jesus chamou Levi, que é Mateus, chamou Levi, que estava sentado na coletoria. Ele era um coletor de impostos. Portanto, Levi era um inimigo do povo de Israel, porque ele cobrava impostos, taxas do povo de Israel para dar, para entregar para Roma, para o Nero. Então, Levi tinha uma posição relevante. Ele era uma pessoa bem de vida economicamente. Mas quando Jesus o chamou, imediatamente, ele deixou a coletoria e seguiu Jesus. Em seguida, ele levou Jesus à sua casa. E com ele foram os seus colegas, alguns colegas dele, coletores de impostos, que eram chamados de publicanos. Publicano é um coletor de impostos, de taxas. Então, ele levou os seus companheiros, colegas de trabalho, para sua casa e deu um jantar lá, um almoço, eu não sei bem o que foi. Eu sei que eles sentaram-se à mesa com Jesus e também os apóstolos, alguns discípulos e apóstolos. E naquela ocasião, naquele momento, os judeus, quer dizer, os religiosos ferrenhos, de carteirinha, começaram a criticar Jesus, porque ele estava sentado comendo junto com os pecadores, inclusive os publicanos. Isso foi uma
uma agressão da parte de Jesus para com a fé judaica, aos olhos deles naturalmente. Então, Jesus aproveitou o momento e disse que os sãos não precisam de médico, mas os doentes, os enfermos. Então, Jesus deu uma lição para todos eles, que Deus enviou o seu Filho para os doentes, os enfermos, os oprimidos, os pobres, os rejeitados, os perdidos, os pecadores, todas as pessoas, todas. Ele enviou para todos. Porém, focando em especial os doentes, os enfermos, os aflitos, os depressivos, ansiosos, os perturbados. Enfim, você entende o que eu estou falando. Então, naquele momento, Jesus ensinou para todos e deixou-nos essa lição. E Levi, que era Mateus, mais tarde veio escrever o primeiro evangelho de Mateus, o primeiro evangelho que é Mateus. Então, eu queria que você entendesse o seguinte, que eu não estou aqui criticando A, B ou C. Quem sou eu para criticar? Quem sou eu para apontar o dedo para alguém? Quando a gente aponta o dedo para alguém, tem 4 apontados para nós, não é verdade? Mas eu quero analisar com vocês, para que vocês venham abrir os olhos espirituais para entender o seguinte, que às vezes a pessoa ela é tão religiosa, ela é tão, digamos, é aí que nascem os fanáticos. Fanático é aquela pessoa que não pensa, abraça uma fé com o coração, da mesma forma como um torcedor do Palmeiras abraça o seu time, o seu clube, ou o torcedor do Corinthians, ou qualquer outro torcedor. Abraça com paixão, com coração, mas não pensa. Não raciocina. Por quê? Porque um torcedor fanático, ele mata e é capaz de morrer pelo seu time. E que não lhe dá nada, zero, absolutamente nada. O sujeito morre pelo seu time, mas o time está indo bem lá, os jogadores ganhando bem, se dando bem, muito bem, que eles continuem ganhando, não tem problema. O problema é o fanatismo religioso que existe por esse mundo afora. E isso é causado por conta da falta de sinceridade, eu nem diria sinceridade, mas eu diria humildade. Humildade em espírito. Jesus disse, bem-aventurados, quer dizer, felizes, os pobres em espírito, que são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, quando uma pessoa é humilde, em espírito, não é humildade de falta de dinheiro, não, de pobreza, não, de miséria, de vida infeliz, não, é humildade em espírito, é ser uma pessoa como uma criança. É isso aí. Ter a mente como a mente de uma criança inocente, pura, que tudo que você oferece para ela, ela aceita,
de graça, ela crê, ela acredita em Papai Noel. Por que a criança acredita em Papai Noel? Hoje não sei se acredito, mas por que acreditavam em Papai Noel? Porque é criança. Eu lembro, na minha infância eu acreditava que a gente vinha da cegonha. Naquele tempo existia a figura da cegonha que trazia a criança. Então, essas coisas acontecem com as crianças, porque as crianças são puras, inocentes. Algumas, nem todas. Porque agora as crianças também estão sendo pervertidas pelos adultos e às vezes até os pais. Mas, de qualquer forma, uma criança inocente recebe com alegria, mesmo que você dê para ela uma navalha aberta, ela vai pegar aquela navalha e vai brincar como se fosse um brinquedo. Tamanha a sua inocência. E é assim, é essa humildade que a gente tem que estar diante da palavra de Deus. Receber a palavra de Deus com essa humildade. Aceitá-la sem ficar questionando isso, questionando aquilo. E por que isso? Mas por que aquilo? E por que aquilo outro? Aceita a palavra. Aceita a palavra. E coloca-a em prática, como uma criança. E, pouco a pouco, o Espírito Santo vai conduzindo os pensamentos, vai ensinando, vai orientando, porque Ele é Pai. Ele é Pai. E Ele tem maior interesse em salvá-la, salvar-nos, do que nós necessitamos. Porque Ele tem tanto interesse nisso que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer por nós. Então Ele tem um interesse enorme, um interesse indizível, algo que só Deus mesmo sabe, a gente não sabe. Então Ele tem interesse em tirar você dessa lama em que se encontra a minha amiga ou o meu amigo. Não interessa o que o mundo fala a seu respeito. Não interessa o preconceito que você tem sofrido, gemido. Você tem sido rejeitada, rejeitado por tudo e por todos. E, de repente, você como pai ou como mãe, tornou-se a pessoa mais inimiga, o inimigo número 1, ou inimiga número 1 da sua filha, do seu filho, que vive num caminho completamente contrário aos princípios da vida. Então você rechaçou, você recusou, você virou as costas. E não é esse o Espírito de Deus. Deus, na pessoa do Senhor Jesus, disse: os sãos não precisam de médico, os doentes, sim, os aflitos, os feridos. Mas para que a pessoa possa alcançar a graça, a misericórdia, a compaixão de Deus, ela tem que se voltar para Ele com humildade. Eu tenho visto testemunhos de pessoas que estavam no fundo do poço, no fundo do poço. Não tinha saída, não tinha mais jeito. Todo mundo dizia: não tem mais jeito, esse aí é um caso perdido. Mas a pessoa, no momento de maior sufoco, ela disse: ah, meu Deus, o Senhor existe. Olha só, se o Senhor existe, me dá uma chance, me tira daqui, me tira dessa situação.
E Deus ouviu essa pessoa e a libertou. E hoje é testemunha da grandeza, da misericórdia, do amor de Deus. Então, dentro das religiões, igrejas, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus, existem pessoas que pensam que porque sabem muito a Bíblia, conhecem bem as Sagradas Escrituras, já é suficiente. Mostra para Deus que é santa. Para os outros que é uma pessoa superior. Não é nada disso. Nada disso. Minha amiga, meu amigo, às vezes a pessoa é tão cega pelo espírito deste mundo, o espírito religioso, que ela não entende nada das coisas espirituais, porque, é claro, só entende as coisas espirituais, as coisas de Deus, as pessoas que nascem do Espírito Santo, que são espíritos. Quem nasce do Espírito é espírito, Jesus disse. Ou seja, quem nasce do Espírito Santo é espiritual, vive no mundo espiritual, no reino de Deus, o reino invisível. O reino invisível, o reino que não é palpável, que não se toca, que não se sente, mas que se crê porque existem regras, existem leis, mandamentos, disciplina, ordem. A palavra de Deus, para os que creem nela como uma criança, é uma norma, em geral, é uma norma de disciplina, de ordem. A pessoa vive enquadrada dentro de uma ordem, de uma disciplina divina. Não é a disciplina dos homens, não é uma lei criada pelos homens, mas é a lei de Deus, a palavra de Deus. Jesus disse: quem me segue terá a luz da vida. E como que a gente pode seguir alguém que a gente não vê, não toca, não sente? A palavra dele. Quem ouve, quem guarda a minha palavra, quem ouve e guarda a minha palavra, esse é o meu discípulo, esse é o que me ama. Então, para que a pessoa que vive na algazarra, a pessoa que vive uma vida distorcida, completamente contrária, ela pode estar vivendo na vida do lado avesso desse mundo. Porém, se ela for humilde em espírito e quiser sair dessa vida, porque ela tem que querer, é a vontade dela. A nossa vontade é soberana. Pode não ser soberana aqui na terra, mas diante de Deus é soberana. E Deus respeita, Deus não impõe a vontade dele. Eu sou pai, eu sei o que é isso. Nunca eu impus a minha vontade. Nunca eu impus a minha vontade aos meus filhos. Sempre os corrigi, quando era necessário, porque era a minha obrigação. Mas nunca eu impus a minha vontade. Não, eu não consigo fazer isso. Nem na igreja, nem no meu trabalho. Eu não imponho absolutamente nada a ninguém. Agora, é claro, nós temos que zelar pela conduta daqueles que dizem que creem no Senhor Jesus e que querem servi-lo e que têm o Espírito Santo. Nós temos que zelar pela boa ordem e disciplina da igreja. Muitos dos ex-colegas nossos de ministério começaram bem,
muito bem na igreja. Receberam milagres, foram curados, foram libertos da vida desgraçada que viviam. E tiveram experiências com Deus. Chegaram a servir a Deus. Através deles, Deus curou muitas pessoas, libertou muitas pessoas e até salvou pessoas. Mas eles se deixaram levar pelo orgulho que contraria a pobreza de espírito que Jesus, a pobreza em espírito que Jesus fala, contraria a humildade em espírito. Há pessoas que estão na igreja há muitos anos, muitos anos, e não são atendidas. Não são atendidas. E não são atendidas por quê? Não é por culpa de Deus, não. Deus quer atendê-las. Mas se elas não forem humildes em espírito, não reconhecerem a sua insignificância e fizerem uma oração sincera, não vai acontecer nada. Porque muitos que estão vivendo do lado avesso da vida, uma vida desordeira, completamente desordeira, conseguem alcançar a misericórdia de Deus e têm as suas vidas transformadas. Mas muitos que estão dentro das igrejas, paradoxalmente, não recebem. Muitos que estão dentro da igreja não recebem o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é para as pessoas que morreram para este mundo. E quando uma pessoa é pobre em espírito, ela tem condições de dizer e reconhecer: meu Deus, eu não tenho mais a quem recorrer. Se o Senhor não me ajudar, estou perdida. O Senhor disse: eu não vim para os sãos, mas para os doentes, os enfermos, os pecadores, os aflitos. Eu estou aqui, me ajude. Então, quando a pessoa chega a esse ponto, Deus muda a história dessa criatura. Então, amiga e amigo, não pense que os anos de igreja, não pense que os anos de serviço a Deus, de obra, lhe dá o direito de cobrar de Deus aquilo que você não merece, porque lhe falta a humildade em espírito. Jesus veio para pessoas enfermas, necessitadas, derrotadas, famintas, pobres, pessoas que estão endividadas. Ele veio para todas essas pessoas. Veja só, um exemplo clássico, um exemplo magnífico que Jesus deu a respeito do que nós estamos falando. Ele diz que 2 homens subiram no templo para orar. Um era religioso, um era ferrenhamente religioso, e o outro era um publicano, tal e qual era Levi ou Mateus. Então, o publicano orava de si para si mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou. Olha só, porque eu não sou como esse publicano ali, não. Eu dou os meus dízimos 3 vezes por semana. Aliás, eu dou os meus dízimos, eu jejuo 3 vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Enquanto isso, o publicano, o pecador, orava: ó Deus, tem compaixão de mim que sou um pecador, um miserável pecador. Não ousava nem erguer a cabeça. Tamanha a sua
vergonha e humilhação. Jesus disse que o religioso voltou com a mesma vida, continuou vivendo a mesma vida, não foi atendido. Mas o publicano, o pecador, foi justificado, quer dizer, foi perdoado. Ele foi perdoado, o publicano não, ou o religioso não. Então, amiga e amigo, entenda uma coisa. O que faz-nos alcançar a misericórdia de Deus é a humildade. Mas humildade sincera, não é humildade fajuta, como fazem os hipócritas, não. É aquela humildade que a pessoa reconhece, ó meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou um miserável pecador. Eu sou um nada. Tem compaixão de mim. Estes são os atendidos por Deus. E você, amiga e amigo, que está participando dessa live aqui agora, eu não sei qual é o seu problema, mas uma coisa eu sei, que se você colocar os seus joelhos no chão, se puder, e se não puder, o importante não é estar com o joelho no chão, ou com a cara no chão, ou dentro de uma latrina, não. O importante é o seu coração. O importante não é o seu exterior, a sua postura exterior, mas o importante é o coração. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu já tentei de tudo, já fiz isso. Aqui estou eu, me tem misericórdia de mim. Eu não sei mais o que fazer da minha vida. Não sei mais o que fazer, eu estou perdido, estou desorientado. Eu sei disso, eu sei daquilo outro, mas tudo que eu sei não tem resolvido nada. Agora eu apelo para a tua misericórdia, a tua compaixão. A tua misericórdia, a tua compaixão. Saiba, minha amiga e meu amigo, que Deus não tem prazer nem na morte dos perversos, quanto mais num coração humilde que o invoca com sinceridade. Ele sabe quem o invoca com sinceridade. Ele sabe quem o invoca com humildade. E não, ou não. Então, amiga e amigo, Deus tem os seus olhos sobre todos, mas Ele atende aqueles que são humildes em espírito. Por isso que Jesus, primeira palavra, primeiro ensinamento de Jesus, quando subiu lá no Monte das Bem-aventuranças, foi esse ensinamento. Bem-aventurados, felizes, os humildes, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus. Aleluia. Graças a Deus. Deus abençoe você, minha amiga, meu amigo. Você pode resolver o seu problema com Deus aí, agora, nesse momento. Você não precisa do Bispo Macedo. Você não precisa da minha oração. Você não precisa de ser boazinha, de merecer, não. Você não precisa ser religiosa, não. Você não precisa ser dizimista, não. Você precisa, sim, ser humilde e curvar-se diante do Todo-Poderoso e dizer, meu Deus, tem misericórdia de mim. Só isso. Ele vai te atender. Não é fazer uma oração repetitiva e falar apenas palavras, não. Pronunciar palavras, não. É você colocar os seus sentimentos, sua alma, seu coração, sua mente, e suas palavras vão sair naturalmente e você vai ser atendido agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Até amanhã, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.